E aí, pessoal? Estou aqui para contar um conteúdo leve, que trata a emoção também dos profissionais do futebol e das pessoas que são envolvidas com as situações do jogo. Muitas vezes a gente tem aquela coisa da máscara, da dificuldade, da falta de acesso, mas existem situações que são muito bonitas que o futebol traz, que a relação do futebol traz, sobretudo a relação de torcedor com os profissionais. E aqui eu vou falar um episódio envolvendo o técnico Renato Portaluppi e uma situação muito bonita mesmo, que ele passou lá em Santiago do Chile. Nós fomos para... Eu era diretor de futebol, o Renato era o treinador, e nós fomos para um jogo muito importante, que inclusive nós depois fomos eliminados, mas um pouco importa o resultado do jogo diante da ação protagonizada por Renato Portaluppi naquele episódio lá no Chile. Quando a gente viaja para um jogo como esse, a gente costuma viajar 2 dias antes, e assim a gente fez para ir ao Chile. Nós saímos daqui na segunda-feira, o jogo era na quarta à noite, 21h30, nós saímos daqui na segunda, fomos para Santiago, ficamos num bom hotel em Santiago, fizemos um primeiro treino, fomos para um segundo treino que foi realizado no campo de jogo, tipo uma análise do campo, aquela coisa de último treino, mais rachão assim, um dia antes dessa partida, e é exatamente nesse dia que veio a história, né? Estávamos lá, muitos dirigentes, toda a comissão técnica, nós chegamos ali por volta de 3 da tarde, 2h30 da tarde para treinar, fomos para o vestiário, o pessoal fardou, fomos para o treinamento, fizemos o treinamento. Nisso, naturalmente, muitos gremistas que moram no Chile, moravam em Santiago, foram acompanhar o treinamento. E ficavam ali, e na verdade ficam relativamente próximos, porque não tem muita gente ali, então ficam próximos e estavam interagindo com a gente, tal, batendo fotos, conversando, do outro lado da arquibancada, na verdade, da cerca ali que separava o campo da arquibancada. E nisso tem um menino, sozinho, um menino ali, 10 anos, 11 anos, não, olha, 12 anos estourando, tá? Estava ali acompanhando com uma máquina fotográfica, não um celular, uma máquina fotográfica. E ali ele ficou durante bastante tempo ali, fotografando e tal. E aí eu pedi pro segurança, deixa o menino entrar aqui e ficar com a gente aqui do campo. O segurança foi ali, pegou, ele ficou dentro onde a gente estava, bateu foto com todo mundo, conversou e começou a contar a história dele. Nisso o Renato chegou. Nisso tinha terminado já o treino, o Renato chegou. E a história do menino era mais ou menos assim, ele era filho de uma chilena com um brasileiro, e o brasileiro era um apaixonado pelo Grêmio. Era um gremista daqueles ferrenhos gremistas que morou no Chile muitos anos. O menino era chileno, mas falava muito bom português. E nesse episódio aí ele ficou contando então a história dele, que o pai dele havia falecido 3 ou 4 anos antes desse episódio. 4 anos. Então esse episódio do falecimento do pai dele fez com que naquele momento ele se aproximasse, ele conseguisse se aproximar do Grêmio e se aproximar do pai dele através das cores do Grêmio, através de poder conversar, interagir com aquela estrutura e também com brasileiros e tal. E o menino ficou emocionado, continuou bateu foto com um monte de jogador e tal. Quando o Renato viu e se aproximou mais, ele ficou mais emocionado, né? O menino ficou mais emocionado porque o pai dele tinha o Renato como grande ídolo, como todos os gremistas de certa forma têm o Renato como grande ídolo. E nesse episódio aí, o menino foi bater uma foto com o Renato e a câmera dele faltou bateria, acabou a pilha. E aí foi uma sensação assim, sabe aquela história do puta, tá faltando alguma coisa, cara, não podia acontecer isso. Mas aí tal, ficou aquela história, tal, tem que ir embora, fardou todo mundo, foi embora, e o menino saiu caminhando, e nós fomos para dentro do vestiário, fomos pro ônibus. E ficou uma sensação assim, sabe aquela história? Pô, faltou alguma coisa. E nós saímos. E nisso o pessoal foi, acabou de fardar, entrou no ônibus. E o treino, o estádio é dentro de uma universidade. O ônibus está manobrando e está saindo. E sentávamos no ônibus, eu, o Renato, o Vicente, o Simões, mas eu e o Renato bem na frente, assim. Nunca vou me esquecer disso, é uma cena muito forte da minha vida. E o ônibus manobra e tava um silêncio assim no ônibus, porque todo mundo viu aquela cena ali, faltou algumas coisas, assim, a gente ficou meio uma sensação, ninguém teve ação, o menino ficou triste, foi ruim.
quando a gente está saindo com o ônibus está saindo bem devagarinho do complexo da universidade, o menino está caminhando, com a câmera na mão, caminhando assim. E quando ele está passando, o Renato diz, motora, para. E o motorista parou o ônibus. Abre aí. O Renato desceu. Ele estava com daqueles moletons cinza que o Grêmio tem, ou tinha, acho que não tem mais. Tava assim, ele tirou o moletom, estava sem camisa. Tirou o moletom, deu o moletom pro menino e voltou sem camisa pro ônibus. O menino esse chorava que nem criança. Ou melhor, chorava como criança, porque ele era criança. E nesse momento, todo mundo meio que se emocionou, ficou aquela sensação, e o menino berrava assim, esse é o Grêmio que o meu pai me ensinou, esse é o Grêmio que o meu pai me ensinou, esse é o Grêmio que o meu pai me ensinou. Renato entrou no ônibus, sentou, ninguém deu um pio, mas aquela alma saiu aliviada, porque a gente estava faltando alguma coisa, e o tino do Renato, a sensação do Renato resolveu aquilo. Então, essa foi uma história, bonita história, vocês não têm ideia como foi bonita essa história, como foi legal essa cena, como foi legal a tirada do Renato. A gente ficou assim, inerte, não conseguiu fazer, o Renato teve o tino e fez, e aquele menino, tenho certeza, é tão gremista quanto todos nós, porque aquilo ali fez a diferença para ele, lembrando que o Grêmio aproximou ele do pai dele que havia falecido uns anos antes, mas que, de certa maneira, o Renato e todos os gremistas conseguiram dar um presente para aquele menino naquela tarde. Futebol é muito mais do que um jogo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Até a próxima, gente. Dá-lhe tricolor. Joinha, curtida, aperta no sininho, divulga para os seus amigos. Nós temos que passar o baldaço. Um abraço.